Boa noite, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos começar, como sempre, com uma palavra de oração. O que nós fazemos não é apenas algo humano, mas tem a dimensão espiritual, por isso a gente precisa da graça do Senhor. Então abaixa a sua cabeça e juntos vamos orar, pedindo a direção do Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós, nesse momento, mais uma vez, com o coração agradecido, chegamos para termos esse tempo. Então eu peço, Senhor, que o Senhor possa realmente conceder a graça de eu conseguir transmitir aquilo que eu acredito que o Senhor tem colocado no meu coração para todos nós pensarmos e vivermos para a tua glória. Então nos ajuda nesse momento, Pai, que não só tudo possa acontecer bem, mas principalmente o teu Espírito, Senhor Deus, é que esteja nos guiando. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos juntos. Amém. Amém. Então eu tenho focado nessas últimas palavras pastorais que eu tenho tido oportunidade e privilégio de ter sobre o assunto gratidão, sobre o tema gratidão em nossas vidas, né? Que a gratidão, o que ela é? A apreciação por coisas boas que nós recebemos que alguém faz por nós. Nós temos falado que a gratidão ela é fortemente ligada a uma vida de felicidade, né? Traz bons sentimentos, melhor saúde, inclusive, relacionamento entre as pessoas mais forte quando tem vínculo de gratidão entre elas, né? Também, surpreendentemente, nós vimos que gratidão é alguma coisa que nós podemos cultivar, pela prática fazer crescer, né? E mais importante, nós vimos e temos falado que a gratidão verdadeira, a fonte dessa gratidão verdadeira é Deus. Então, no nosso relacionamento com Ele, gratidão vem ao nosso coração, aquela gratidão que nos permite dizer, como Paulo falou aos Filipenses, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4. Então, contentamento vem ao coração daqueles que são gratos a Deus. O impacto da gratidão é tão forte, é tão grande, que Pedro, ao falar sobre o crescimento saudável espiritual, ele diz que, de uma maneira ou outra, a falta de gratidão, ou seja, a ingratidão, sempre é encontrada quando nós estamos estagnados, meio parados na nossa vida espiritual. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9, que nós temos constantemente voltado a eles, Pedro fala assim, porque essas qualidades, aquelas virtudes que Pedro havia listado até aquele momento, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, não tem o quê? Aquelas virtudes que Pedro estava falando, está cego, só vê o que está perto e principalmente o que ele fala agora, esquecendo-se da purificação dos pecados de outrora, dos seus antigos pecados. Então eu até cunhei, né, criei aquele ditadinho, quem esquece não cresce. Quando nós esquecemos o que Deus, como ele entrou na nossa vida e nós pensamos onde nós estaríamos se não fosse Deus, quem esquece não cresce. Ele fica paralisado na sua vida espiritual. Então a gratidão a Deus, a lembrança do amor, da misericórdia, do perdão que nós recebemos de Deus, impulsiona o crescimento dessas virtudes que Pedro falava, né? Que é fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Então hoje à noite eu gostaria de avançar e explorar o impacto da gratidão naquilo que alguns chamam de principais virtudes da piedade, que são a fé, a esperança e o amor. Então nós vamos ver como a gratidão impacta, né, se relaciona com fé, esperança e amor, que são virtudes muito importantes na vida do cristão. Mas eu queria deixar bem claro, né, que a nossa gratidão ela não cria essas virtudes. Então gratidão ela não é amor. Fé, esperança e amor são dádivas que Deus nos dá diretamente. A gratidão, ela fortalece, ela estimula que nós coloquemos em práticas essas coisas que Deus já nos deu. Aliás, é o que Pedro fala lá no começo da segunda carta dele, né? Você pode ler com calma depois. Várias vezes a Bíblia menciona fé, esperança e amor juntos. Várias vezes separado, mas várias vezes juntos também. A lista de virtudes lá que Pedro fala, é interessante isso. Ela começa pela fé
e termina com o amor, passando por perseverança, que eu entendo ser um subproduto da esperança. Porque como termos perseverança se a nossa esperança não estiver forte no nosso coração, né? A vida abundante que Jesus veio trazer é marcada por esses três dons, essas três virtudes: fé, esperança e amor. Paulo fala de fé, esperança e amor juntas várias vezes nas suas cartas. Ele escreveu isso aos Romanos, aos Gálatas, em Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Se nós tivéssemos tempo, poderíamos ir e ver como Paulo várias vezes fala de fé junto com esperança e amor. Mas, em especial, Paulo escreve para a igreja em Corinto mencionando essas três virtudes. Nós conhecemos, já temos falado, se você tem acompanhado as nossas lives, não só a minha, mas de todos nós e as próprias pregações, né, que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas complicados, problemas graves, né? Havia divisões dentro ali da igreja, partidarismos, litígio entre os irmãos, entrando na justiça uns contra os outros, promiscuidade e vaidade na busca dos dons espirituais. Os crentes ali em Corinto, eles se achavam aquilo, como a gente fala, os bons na fé, né? A gente deve tomar cuidado, muito cuidado, né, com a soberba espiritual, né? Paulo repreendeu, chamou a atenção daqueles irmãos lá de Corinto de uma maneira muito forte, muito dura. Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, se dirigindo a eles assim: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Paulo estava dizendo que eles, como a igreja que lá em Apocalipse menciona de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, os coríntios, eles estavam dizendo: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E a repreensão para a igreja de Laodiceia, que se aplica aqui em Coríntios: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então essa questão da soberba espiritual é algo muito perigoso. Paulo estimulou, não ficou só na bronca, né? Alguns pastores gostam de dar bronca. Boa direção. Então Paulo estimulou aqueles crentes a buscarem as coisas melhores. Que interessante, né? Na nossa jornada cristã, a gente pode ficar tão fascinado com algumas coisas, como os coríntios estavam lá com os dons espirituais, de certa forma a gente fica entalado, paralisado nessas coisas menores. Será que hoje eu estou assim? Na minha vida cristã, ao invés de buscar as coisas melhores, eu estou entalado em coisas pequenas que absolutamente são a essência daquilo que Deus nos chama a viver? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, é um capítulo muito importante, mas lá no versículo 31, e entrando em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala então para aqueles irmãos: busquem, lembra, eram irmãos que estavam com problemas, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele vai falar desse caminho, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. E a partir daí você conhece, você provavelmente já deve ter lido lá em 1 Coríntios 3, ele começa a descrever várias características do amor, que é o que o Carlos Icaraí vai estar compartilhando conosco, assim, se assim Deus o dirigir, né? E ele continua no versículo 8, depois de dar as características do amor, dizendo assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E no versículo 13, ele culmina, né? Ele amarra tudo. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então aqui, o caminho ainda mais excelente que Paulo se referia e queria que os coríntios andassem nele, né, era da vida marcada pelo amor. E ele descreve detalhes dessa vida, né, marcada pelo amor. E é interessante que, para terminar e concluir o seu pensamento, ele agrupa o amor junto com a fé e a esperança. Então, fé, esperança e amor são marcas fundamentais
de um cristão maduro. Por isso que alguns chamam das principais virtudes cristãs. Não sei se eu poderia dizer isso, mas são conhecidas assim. Fé, esperança e amor. Será que isso é verdade em minha vida? Eu tenho manifestado fé, esperança e amor? Na Bíblia, fé algumas vezes é mencionada como um dom, como sendo um dom espiritual específico dado a alguns. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala sobre o dom da fé. Em outras passagens, a Bíblia fala de fé, usa essa palavra para se referir à fé salvadora. É aquela fé dada a todo aquele que crê em Jesus. Por exemplo, em Efésios 2:8, Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, às vezes é um dom específico, às vezes essa fé salvadora, mas aqui em 1 Coríntios capítulo 13, ela se refere a uma característica que marca a vida do cristão maduro, não apenas aqueles que receberam o dom da fé. Ela se refere a uma confiança ativa na bondade e misericórdia do Senhor. Então, fé nós exercemos quando nós confiamos no Senhor e obedecemos aquilo que Ele nos diz. Essa confiança, essa fé, vai acompanhar o cristão ao longo de toda a sua vida, até nós chegarmos na presença de Deus. Então, fé é a primeira dessas características que Paulo associou ao amor. Mas ele também fala que os cristãos têm esperança. Nós olhamos para frente, para as coisas que ainda não aconteceram. Você espera por algo que hoje ainda não é. Você espera por algo que irá ser, acontecerá. Nós olhamos como cristãos para o dia da manifestação completa do reino de Deus. Para o dia quando Jesus voltar. Ah, bendita esperança, né? Nós temos essa esperança de podermos olhar, não importa as circunstâncias, como o louvor lá no começo, você chegou a tempo antes, sempre uns 3 minutinhos antes do nosso horário eu solto um louvor para preparar nosso coração, né? Então a esperança que nós temos é, em qualquer circunstância, nós olhamos para frente. Um autor muito conhecido, Charles Swindoll, ele descreve a esperança do cristão de uma maneira muito, muito linda. E ele fala assim, é uma esperança além da derrota. Você hoje à noite está derrotado? A esperança do cristão vai além da nossa derrota. É esperança além do sofrimento. Você está passando tribulação? Há esperança. Esperança além da tentação. Esperança além da culpa, quando nós caímos na tentação. Esperança além da injustiça, a própria injustiça ou a injustiça que nós recebemos dos outros. Esperança além da amargura. Você hoje está amargurado? Ah, a esperança. Esperança além da nossa imaturidade. Esperança além da religião. Esperança além da batalha. Esperança além da miséria. Então, esperança é alguma coisa preciosa que o Senhor nos dá. Mas junto com fé e esperança, Paulo diz que o amor é a marca desse caminho sobremodo excelente. Então ele fala de fé, esperança e amor, mas ele fala inclusive que o maior dentre os três é o amor. Por que o amor é o maior? Paulo diz que o amor nunca perece. Fala que as profecias passarão. O amor é a única das três marcas, fé, esperança e amor. O amor é a única dessas três que ela vai permanecer ativa não só hoje, no presente, mas por toda a eternidade. Como assim? A nossa fé será concretizada um dia. Nós veremos Jesus. A esperança, quando nós virmos Jesus, estivermos na presença dele, não vai ser mais necessária, porque nós vamos estar para sempre com ele. O amor de Deus por nós e o amor a Deus, nosso para Deus, esse permanecerá para sempre. Por isso que o amor é o eterno. Então, naquela confusão moral ali de Corinto, uma confusão semelhante àquela que nós vivemos nos dias de hoje, a palavra amor não significava muita coisa, quase nada. Mas quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala de algo que tem um impacto prático muito forte. Amor, não um amor platônico,
como os gregos falavam, né? Um amor assim idealista. O amor que é colocado na Bíblia é um amor que transforma a vida. Paulo falava que eram impacientes na ceia do Senhor, lembra? E egoístas quando se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. O amor os tornaria pacientes e humildes, aguardando uns pelos outros. Os coríntios eram orgulhosos, ciumentos, partidaristas. O amor os faria buscar a honra de Deus e o bem-estar do irmão, do próximo que estava ali ao seu lado. Então, o amor tem um impacto bem prático. Mas talvez a maior razão para a importância do amor seja outra, que você vai notar, se você comparar aquilo que Gálatas 5, 22 e 23 fala como sendo as marcas do fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, trabalha em nossas vidas e produz algumas marcas, a ação do Espírito Santo é manifestada. Paulo, se você pegar o que Paulo fala lá para os Gálatas, com isso aqui em Coríntios, você vai ver que essas características do amor que ele coloca aqui em 1 Coríntios 13 estão basicamente, na essência, as mesmas marcas do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é revelado na prática do amor, conforme é colocado aqui em 1 Coríntios capítulo 13. O amor, então, vindo de Deus, é manifestação da graça, do poder do Espírito Santo, agindo nas nossas vidas, nos transformando dessa maneira prática como nós estamos falando. Então, fé, esperança e amor são marcas muito importantes na vida do cristão, mas não são coisas isoladas, ou seja, é como uma receita de bolo que você pega os ingredientes, farinha, manteiga, leite, né? Não são coisas isoladas. Há um componente de fé na esperança. E a nossa fé é esperançosa. Nós cremos, por isso nós esperamos, e esperamos aguardando com paciência. Hebreus 11:1 é interessante, quando ele define fé, ele fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. Inclusive, fé e esperança vão passar. Nós não vemos aquilo que nós temos fé e esperamos. Nas características do amor, listadas em 1 Coríntios 13, nós lemos que o amor tudo sofre, olha agora, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fé e esperança são materializados, transparecem, são observados na nossa vida nos atos de amor que nós praticamos. O pastor Edson gosta de comparar a palavra que está lá no original para os dons do Espírito, que fala que são como se fosse uma dinamite. A graça de Deus é um poder que nos capacita. Ao contrário da dinamite que destrói, a graça é esse poder de Deus que nos capacita para o bem, para construir, fazer aquilo que é certo. Então, fé e esperança são materializados em atos de amor, atos que têm essa marca da graça de Deus, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Em geral, o foco das pregações está em nós devemos ter mais fé, ou nós devemos ter mais esperança. Esperança, por exemplo, que essa pandemia vai passar. Mas talvez seria melhor se a gente pregasse mais sobre pratiquemos o amor. Porque quando a nossa fé falha, e vão haver vezes em que isso vai acontecer, a nossa fé vai falhar. Quando a esperança parece ser muito difícil de nós mantermos, é o amor que vai nos sustentar. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, que o amor de Deus nos sustenta porque Deus derrama do seu amor sobre nós nesses momentos difíceis, nesses vales sombrios, como diz lá no Salmo 23. A presença dele, o amor dele derramado, nos consola e nos sustenta para continuarmos nossa jornada e sairmos daquele lugar difícil. Então o amor nos sustenta através de Deus derramar do seu amor para conosco. Mas, em segundo lugar, o amor nos sustenta em momentos difíceis. E presta atenção nisso que eu vou falar. Quando os dias forem difíceis, pela graça de Deus, não porque você sente o desejo, mas quando for difícil, pela graça de Deus, derrame amor sobre outras pessoas.
propositalmente, por fé. É a graça de Deus que vai te capacitar a isso. Então, quando os dias forem difíceis, não só receba do amor de Deus, mas coloque em prática, derrame amor. Foque no amor de Deus por você e ativamente, de uma maneira concreta, ame outra pessoa. Eu creio que era isso que Paulo tinha em mente quando ele escreveu lá para os Romanos, no capítulo 12, que ele fala assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa verdade que o amor nos sustenta nos momentos difíceis, quando nós nos lembramos que Deus nos ama e que nós somos capacitados por isso a amar outras pessoas, essa verdade é altamente libertadora, irmãos. Ela nos tira a atenção dessas circunstâncias e ela também glorifica a Deus, porque é a graça dele que nesse momento nos permite agir assim, lembrar do seu amor e praticar o amor. Alguém já disse, e eu apenas repito aqui, que o amor é a maior de todas as virtudes humanas. Na verdade, é uma virtude que vem de Deus, né? É um atributo do próprio Deus, 1 João 4,8. O amor envolve serviço abnegado aos outros. O amor sempre é concreto, prático. Lembra que o pastor Marcelo pregou nesse último domingo? Marcelo Brasolim, o Marcelão, não é? De um serviço humilde e sacrificial que estimula a união da igreja. A fé impulsiona a ação. A esperança influencia a ação. O amor, alguém disse, é a ação. Quando a fé e a esperança estão em ordem, então você é livre para amar completamente, porque você entende o amor de Deus e você então ama as outras pessoas. Então tua fé, a tua esperança estão sendo manifestados em ações de amor praticadas a outras pessoas. Certo compositor escreveu, infelizmente ainda não foi traduzido para o português, né? Mas a tradução seria alguma coisa assim: quando nossa fé parece diminuir, quando a esperança é difícil de se encontrar, precisamos de algo em que nos agarrar. O amor é real. O amor de Deus derramado nos nossos corações e que nos move a amar outras pessoas. Então, quando o nosso coração esfriar, quando a fé e a esperança parece que estão indo embora, nós podemos ouvir aquela voz suave, preciosa, nos dizendo: eu ainda te amo. Mesmo nessa circunstância, mesmo você sendo quem você é, eu ainda te amo. O Senhor Jesus nos fez essa promessa e ela não vai mudar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, no devocional da parte da manhã, o William Rubial falou que Cristo adoça a nossa vida. A vida sem Cristo é muito amarga. Fé, esperança e amor. Mas isso tudo tem a ver com gratidão, que eu tenho dito que é o foco, né, de todo esse tempo que eu tenho compartilhado aqui com os irmãos. Qual o papel da gratidão nesse caminho sobremodo excelente do amor que Paulo menciona aos Coríntios? No início dessa palavra pastoral, espero que você ainda lembre, nós vimos lá em 2 Pedro, capítulo 1, que a gratidão a Deus impulsiona o crescimento espiritual em virtudes como fé, esperança e amor. Gratidão, fé, esperança e amor estão relacionados, tem tudo a ver. Recentemente, eu participei do culto de encerramento de semestre lá na Escola Cristã, aqui em São José dos Campos, para quem não conhece, né? E teve como moto, assim como tema principal desse culto de encerramento, 3 palavras: gratidão, dedicação, provisão. 3 palavras que resumiam o que havia acontecido no semestre que estava terminando ali, e então havia um culto de adoração a Deus, com gratidão, dedicação e a provisão sendo lembradas. Preste atenção, a gratidão pessoal a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos move à dedicação. Gratidão nos leva a dedicarmos, a nos empenharmos na obra do Senhor, como aqueles professores fizeram na escola cristã. E ao nos dedicarmos à obra do Senhor, a fazermos esses atos de dedicação,
nós recebemos a provisão do Senhor, porque nosso Deus, ele é Jeová Jirê, ele é o Deus que vê a nossa situação e provê o que é necessário daquilo que eu necessito. Então a gratidão nos move à dedicação, que é acolhida com provisão. Então, ao nos dedicarmos, nós recebemos a provisão do Senhor. E essa provisão recebida, o que ela faz nos nossos corações? Enche o nosso coração de gratidão. Vocês estão notando? Você consegue ver? Gratidão, dedicação, provisão, que gera mais o quê? Gratidão, que leva a mais dedicação, que contempla mais a provisão. Tem início um círculo virtuoso, não vicioso, uma roda sem fim de gratidão, dedicação, provisão, gratidão. Esse círculo virtuoso que leva à dedicação e que experimenta a provisão de Deus faz crescer ainda mais a gratidão. O início dessa gratidão, a primeira vez que nós compreendemos inteiramente aquilo que Deus fez conosco, foi no momento da conversão, quando a pessoa reconhece sua condição lamentável de pecadora e entrega sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, pela primeira vez, nós compreendemos o amor de Deus na sua plenitude, não apenas a provisão dele, a beleza da criação. Então, nós somos movidos de gratidão a Deus pela salvação. E a partir daí, começa uma jornada de grata dedicação, que é marcada pelas três virtudes: fé, esperança e amor. A gratidão impulsiona a dedicação, que é traduzida nesses atos de fé, esperança e amor. Antes de mais nada, a gratidão pela expiação dos nossos pecados de outrora, como Pedro falou, lembra? Quem se esquece daquele primeiro momento de gratidão, paralisa na sua vida cristã. Mas também expressões de gratidão renovada a cada dia, à medida que nós experimentamos a provisão do Senhor. A vida de dedicação, marcada pela fé, esperança e amor, é resultado de um relacionamento saudável, rico, profundo, pessoal, com Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento que não é só ali na conversão, mas se aprofunda mais e mais à medida que nós crescemos em gratidão, ao vermos a provisão do Senhor, o amor do Senhor por nós em todas as circunstâncias. E essa gratidão, então, nos impulsiona, nos estimula a servir ainda mais aos irmãos. Assim, estou chegando lá no final, tá? A gratidão é tanto uma expressão, a gratidão expressa, mostra a minha apreciação pelo grande amor de Deus, o amor de Jesus por mim, mas também é um estímulo a ações concretas de amor. Ela expressa amor e ela estimula amor. Um estímulo àquele caminho sobremodo excelente de que Paulo falou para os coríntios. Lembra, eles estavam meio complicados na vida espiritual. Você está complicado na vida espiritual? Você está ouvindo um caminho sobremodo excelente. Um caminho marcado pelo amor. Nas próximas 3 semanas, se Deus permitir, sempre nas quintas-feiras, nós vamos explorar um pouco mais como a gratidão fortalece a fé, esperança e amor. Nós vamos aprender um pouco mais olhando para alguns personagens, algumas pessoas que nós lemos lá na Bíblia. Então, como a gratidão ajudou essas pessoas a buscar o caminho melhor que Paulo falou para os coríntios. Primeiro nós vamos falar como a gratidão de Abraão o fortaleceu a viver pela fé. Depois nós vamos falar, se o Senhor permitir, como a gratidão de Simeão fortaleceu Simeão a esperar a manifestação do Salvador, o Messias de Israel. Lembra quando Jesus nasceu? E finalmente, Deus permitindo, lá no terceira quinta-feira, como a gratidão de Ruth a fortaleceu de maneira a tornar Ruth um exemplo de ações movidas pelo amor. Então não perca, é uma propaganda aqui, né? Nós vamos explorar como a gratidão fortalece, estimula fé, esperança e amor. Mas cuidado, por favor, cuidado. O foco, a nossa atenção, não é exaltar a gratidão como fosse algo que nós devêssemos buscar por si só. Gratidão é um resultado do meu relacionamento com o Senhor.
O foco é mostrar como a gratidão pode aprofundar esse relacionamento com Jesus. Quando esse relacionamento é saudável, a gratidão abre as portas para uma vida de crescimento espiritual. Foi o que Pedro falou lá na sua segunda carta. Crescimento manifestado em fé, em virtudes como fé, esperança e amor. E como consequência da gratidão fortalecer o nosso relacionamento com Deus, essa gratidão a Deus também vai nos ajudar, vai fortalecer o nosso relacionamento com outras pessoas. Porque a gratidão a Deus é um tremendo antídoto contra o egoísmo, contra o pecado que nos afasta tanto de Deus quanto das outras pessoas. Concluindo essa palavra de hoje, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, Paulo nos fala de um caminho sobremodo excelente. Busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. No versículo 13, assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior, porém, deles é o amor. Nós vivemos um tempo de propagandas enganosas, falsas promessas, mesmo na vida cristã. Nós somos cercados de convites a saborearmos algo novo na fé, uma nova experiência, um novo ensinamento, talvez um novo livro que vai fazer toda a diferença, um novo curso que você possa se matricular e frequentar, ou mesmo uma nova nuance, um novo detalhe de uma verdade antiga, já conhecida. Mas em certo sentido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a vida cristã é sempre mais do mesmo. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida cristã saudável, no relacionamento que nós temos com Ele, baseado na sua palavra e na ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, essa vida saudável, de crescimento saudável, vem de um conhecimento de Deus. Não um conhecimento só daqui da cabeça, mas um conhecimento que vem por vivermos, nos relacionarmos com Deus. Um conhecimento que inunda o nosso coração de gratidão e que promove o crescimento. Então, mais do mesmo não é algo chato, porque nosso Deus, ele é maravilhoso e é infinito. Quanto mais nós entendermos isso, quanto mais nós desfrutarmos dessa verdade, que Deus é maravilhoso e infinito, mais nosso coração se encherá de gratidão a Ele. E essa gratidão vai nos impelir, vai nos movimentar, fazer mover, desentalar, nos colocar numa vida de fé, esperança e amor. Para o nosso bem, para o bem daquelas pessoas que se relacionam conosco, mas principalmente para a glória de Deus. Razão de nós existirmos e nossa esperança eterna em quem nós confiamos, baseados no grande amor que Ele tem nos dado. Amém. Que Deus possa nos ajudar no caminho melhor, que é estimulado pela gratidão ao nosso Deus. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus em oração? Pai, ao terminarmos esse momento e pensarmos em todas essas verdades, pedimos que o Senhor sempre nos lembre do Teu grande amor para conosco. E que a gratidão a Ti nos mova a vivermos vidas, Senhor, que honrem ao Senhor e que alegrem a Ti. Que as nossas ações, nossas atitudes, sejam motivadas por quem o Senhor é. E que fé, esperança e amor sejam marcas visíveis nas nossas vidas. Eu peço isso para aqueles que ouvem, mas eu peço acima de tudo na minha própria vida, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus possa abençoar e que você possa desfrutar desse caminho sobremodo excelente. Fé, esperança e amor, fortalecidos, estimulados pela nossa gratidão a Deus. Amém.